Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho. Abençoa-nos na condição de Teus irmãos menores e necessitados da Tua proteção e orientação. Atrasados como somos, faze-nos vigorosa a vontade de abrigarmos em nosso amor os irmãos que, mais do que nós, se demoram nas sombras da hediondez do crime ou na frieza da indiferença. Ensina-nos, divino amigo, a sublimar os maus desejos e a ocuparmos-nos do bem incondicional, que durante a sementeira que lançamos sobre a terra ainda árida das nossas consciências, a clareza e o discernimento nos sejam a luz da sabedoria e da bondade que um dia promoverão o planeta em casa feliz, numa família humana rica de amor e de paz. Com as pessoas de boa vontade e com todos que se dispuserem a estar conosco nesta conversa amiga, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Mara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Desempenha zeloso o áudio e a sonoplastia do nosso programa. Inicialmente, os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Médiuns destaca-se a seguinte pergunta: em se dirigindo, por evocação, ao espírito de uma celebridade médica, é mais certo de obter-se um bom conselho? É como tudo ocorre ou decorre, tudo isso decorre de uma educação cujo, me desculpem, a resposta é a seguinte: as celebridades terrestres não são infalíveis e têm frequentemente ideias sistemáticas, que não são sempre justas e das quais a morte não as livra imediatamente. A ciência terrestre tem bem poucas coisas em comparação com a ciência celeste, e só os espíritos superiores têm esta última ciência. Eles podem saber muito mais do que os vossos sábios da Terra. Só ciência terrena não faz espíritos superiores. E ficareis muito admirados da posição que certos sábios da Terra ocupam entre os espíritos. Já na sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje é a nossa prezada Ana Beatriz, do Centro, Franca, que endereçou à equipe do Idefran a seguinte pergunta: a tristeza ou a ausência de alegria seria a falta de capacidade de apreciarmos a beleza das coisas? Seria a falta de visão realista ou seria o resultado da hipocrisia própria da maneira como vivemos a vida? Esperemos um pouquinho, minha cara Ana Beatriz, que a resposta virá no final deste programa. Meus ouvintes, no programa de hoje vocês terão contato com um assunto de grande interesse, especialmente
nos dias atuais em que defrontamos com sérios problemas de conduta humana, principalmente com relação a jovens e até às crianças. São problemas sérios que nos sufocam ante as boas intenções de um relacionamento proveitoso, porque respeitoso entre as pessoas é aquilo que lhes satisfaz a essência moral, os mais nobres sentimentos. A realidade, todavia, faz que muitos acreditem que a ética e a moral foram descartadas da receita das boas relações sociais. Mas as ferramentas indispensáveis ao conserto da situação indesejada estão nas nossas mãos. É a sociedade que se descuida ante as obrigações de formação das gerações que nos vão sucedendo, deixando para alguém que ainda não existe ou está nas fases preliminares da existência, o cuidado especializado que, todavia, não está à disposição dos pais e verdadeiros responsáveis pela educação dos filhos. E como tudo isso decorre de uma educação cujo aspecto principal é da formação do caráter do homem, vamos tratar aqui da educação, prestando destaque crítico àquela educação resultante dos agressivos meios de comunicação, sobretudo da mídia digital, isto é, veiculada por esse gigante que se apossa dos espaços sociais, familiares e individuais, chamado internet. Quando se fala em prática da educação, muitos esperam uma receita pronta, um manual infalível que bastaria ser aplicado e eis que o resultado surgiria satisfatório. Mas educação é muito mais uma influência de espírito a espírito do que adoção de regras específicas. Por isso, é impossível indicar modelos rígidos de ação. Para melhor compreendermos os métodos possíveis de educação moral, é preciso ter em mente que o ato moral é um ato de liberdade. Ninguém age moralmente sob coação. Nem o medo, nem o desejo de recompensa são auxiliares da verdadeira moralidade. Por isso, os castigos, os prêmios, a violência física e moral podem até produzir um efeito temporário de contenção e obediência. Mas assim que o indivíduo se livra do poder que o oprime, dará plena vazão aos seus desejos reprimidos. Educação moral é o despertar da consciência, apoiada pela compreensão da vida e fundamentada na vontade livre do indivíduo. Uma pessoa moralizada é aquela que age voluntariamente no bem. Por tudo isso é que conseguir a adesão livre da vontade para a prática do bem é o desafio e o dever da verdadeira educação. Para vencer esse desafio, qual o de despertar a consciência para as leis divinas, depositadas e dormentes no indivíduo, necessário se faz abordar aqui a atualíssima questão da internet e da mídia em geral, como aspecto a fazer parte das nossas experiências atuais no relacionamento familiar, especialmente nas relações pais e filhos. O assunto vai continuar, mas agora um espaço para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Osni Renato de Melo, nas vozes de Ana Lívia e Everton. Quanto tempo! Para ver tua face de amor,
sentir de onde vem teu amor, pra entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo, Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança, pra entender que tu és o amor. Tempo eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo, já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus, só te falta tomar tua cruz. Só assim vais dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, pra sentir de onde vem teu amor, pra entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. Hoje vemos com naturalidade crianças com um pouco mais de 4 anos batendo fotos, usando os telefones celulares de seus pais, jogando no computador e etc. São crianças que fazem parte da chamada geração Z, adepta da cultura virtual, que lida com computadores de última geração, telefones com recursos complicados, pendrive de enorme capacidade de armazenamento e, o que é pior, podendo ter acesso a jogos eletrônicos, muitos dos quais tão viciantes quanto perniciosos. Ainda em edição recente, o jornal A Folha de São Paulo, no seu caderno Saúde, destacou matéria em que chama a atenção dos pais para o jogo online denominado RPG, cujo domínio viciante de crianças e adolescentes é tão forte que psicólogos e psiquiatras estão se adaptando para se dedicarem ao tratamento desses nossos irmãos, cujo fascínio é tão grande que chegam a afirmar que, enquanto jogam durante longos períodos por força da natureza do próprio jogo, dizem sentir-se muito mais felizes do que sentem felizes diante da família e diante da vida. Como se vê, trata-se de uma geração que vive numa época de grande fascínio, provocado pelo mundo mágico da tecnologia, que a cada minuto tem novos avanços que tanto podem trazer benefícios como malefícios. Com relação às crianças antes mesmo dos 5 anos de idade, ainda que não estejam acessando o daninho RPG,
estão ganhando familiaridade operacional ante as máquinas futuristas, até assustando os adultos acostumados a sentir algum desconforto frente ao computador e aos botões do virtualismo complicado. Sem falarmos do fato de sermos levados a nos considerar ultrapassados e a sermos induzidos a pensar que nossos filhos são verdadeiros gênios. A cultura digital e virtual tem crescido de forma desenfreada nos últimos 40 anos, acabando por causar algum tipo de problemas para as gerações que se sucedem. Um dos principais problemas é o da aprendizagem, pois jovens e adultos, após o início da era digital, passaram a ter mais rapidez de pensamento, mas, por outro lado, desenvolveram uma incapacidade para a linearidade, que envolve uma só dimensão. Isso quer dizer que o advento da digitalidade e da virtualidade contribui muito para facilitar algumas áreas do conhecimento, porém outras, que exigem mais seriedade e concentração, acabou por colaborar para o surgimento de algumas dificuldades. A leitura em profundidade, por exemplo, foi substituída pela massa de informações, em sua maioria superficial. A memória, por sua vez, perdeu a importância. A internet se tornou a memória externa. Passou-se a ler rapidamente, sem análise nem crítica. Como consequência, o cérebro começou a ter dificuldades na hora de ler com concentração. Outra dificuldade que surge com a geração Z é a da comunicação. As crianças revelam pouca disposição para a comunicação verbal e para as habilidades de convívio, o que acaba prejudicando as relações familiares e sociais. E podemos acrescentar com segurança que a cultura virtual não se refere apenas a computadores, mas também à forma de comunicação televisiva, radiofônica e telefônica. Os danos provocados às crianças são inúmeros. Podemos citar a influência de marketing e consumismo, a erotização precoce, a inversão de valores, a falsa igualdade social, etc., etc. A ninguém cabe alegar ignorância de noticiários policiais darem conta da existência de pedofilia, imagens obscenas e de acesso de internautas e espectadores em idade imprópria a essa inconveniente realidade. Daí, nos vem a certeza de que o mundo digital e virtual é de grande importância para a humanidade. Antes, porém, é necessário que crianças e jovens tenham contato com livros e recebam informação, mas com a educação do caráter, com indestrutíveis princípios morais. Bill Gates, maior fortuna pessoal do mundo, sócio fundador da Microsoft, que construiu o primeiro computador, sabiamente disse: meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos são incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Urge que nos demos conta dessa realidade. A internet estimula certos modelos que nos levam a pensar e desestimula outros. O pensamento focado é algo que ela claramente desencoraja. O conhecimento fica mais amplo, porém mais superficial. É de suma importância que os adultos exerçam vigilância com relação ao uso que crianças e jovens fazem dos novos recursos tecnológicos e novas formas de comunicação. Tomando os devidos cuidados com as influências negativas e aplicando-lhes substitutivos de bom senso, nossos filhos pertencentes a essa nova geração passarão a lidar com as diversas situações com muito mais agilidade e compreensão. As crianças hoje realmente apresentam maior autonomia em suas ações, mas,
como as de ontem, têm as mesmas necessidades de que alguém lhes digam o que devem e o que não devem fazer. Fala-se muito das crianças índigo e das crianças cristal, mas é fundamental que também elas se beneficiem construtivamente da reencarnação com que foram contempladas pelo Senhor da vida, que recebam dos pais ou responsáveis a orientação indispensável com base na ética e na moral. Precisam, da mesma forma, de disciplina e limites. Elas não são simplesmente cérebros ansiosos por mais e mais conhecimentos. São espíritos no caminho da evolução, vivendo num planeta escolar. Necessitam de experiências afetivas, motivo pelo qual não podem dispensar brincadeiras com outras crianças. Necessitam de trocas de experiências e de conhecimentos, de entendimentos, de enfoques diferentes ante a diversidade de aspectos da realidade moral e material com que defrontam, de conflitos, e isso só é possível vivenciando experiências familiares e sociais orientadas pela moral cristã. O tema central de hoje continua, mas agora o nosso momento musical mediúnico, de autoria do Espírito de Assis Valente, pela psicografia de Jorge Resine na voz de Gilberto Santamaria, Perdão, ó Mestre. Senhor, me perdoa o que fiz, embora eu saiba que jamais mereça compaixão. Senhor, me perdoa aquele gesto infeliz, veria a própria vida pra escapar da solidão. Senhor, me perdoa o que fiz, embora eu saiba que jamais mereça compaixão. Senhor, me perdoa aquele gesto infeliz, veria a própria vida pra escapar da solidão. Perdão, ó Mestre, eu não sabia que além da morte minha vida prosseguia, e agora choro arrependido a implorar o teu perdão no meu samba canção. Aos que padecem, eu falo agora. A solidão não é mal de toda hora, e na tristeza que parece infinita, chamar Jesus e a treva faz-se luz. Chamai Jesus e a treva faz-se luz. Chamai Jesus e a treva faz-se luz.
O desenvolvimento emocional deve vir antes do intelectual. O mundo, para evoluir, necessita de homens capazes de amar, de respeitar o semelhante, de reconhecer as diferenças, de pensar. Do ponto de vista da harmonização com os desígnios das leis de Deus, que são as fontes da verdadeira felicidade, mais se beneficia um medíocre de caráter e moralidade do que um gênio sem moral e deformado pelas sombras. Pesquisa recente realizada em países em que não faltam escolas de qualidade revelou que cabe à família nada menos que 3/4 de influência na formação da personalidade de seus cidadãos, o que comprova a grande responsabilidade dos pais na formação intelectual e moral da família. Vivemos uma era de luxo, de consumismo exagerado, requerendo-nos que as necessidades nos sejam satisfeitas imediatamente. Existem jovens cuja mesada é maior do que aquilo que a geração anterior ganhava durante o ano inteiro. Isso é admirável, mas muitos problemas que afetam a nossa juventude podem encontrar respostas nessa realidade. Por exemplo, a taxa alarmante de delinquência juvenil, o uso de drogas, a libertinagem sexual. Pode-se afirmar, portanto, que a facilidade sem limites oferecida aos filhos deseduca, desvaloriza o que lhes é ofertado. Pode lhes dar a ideia de que tudo o que ambicionam e todos os seus caprichos podem e devem ser satisfeitos. Parece que vivemos um momento em que se ressalta o egoísmo no íntimo do indivíduo, mas é preciso que consideremos a vida como uma escola onde se deve usar o bom senso para justamente aprender a viver sua realidade, superando o que se nos parece necessidade, mas que na realidade é fantasia. São os pais os detentores da autoridade legítima a fazer da criança e do jovem os interessados imediatos na busca do prazer de viver, porque se veem ajustados nos preceitos construtores da perfeita relação social. É preciso que sejam ensinados a amadurecer enquanto crescem, para que alcancem a autonomia própria, sabendo que a liberdade tem um preço, a responsabilidade. É a maneira pela qual a família vai conduzir o jovem à autorrealização, desenvolvendo-lhe as potencialidades, sem, entretanto, exigir-lhe mais do que ele possa dar, respeitando-lhe as limitações. A criança detesta quase sempre aqueles que a tiranizam, pois gosta de ser tratada com moderação e justiça, mas, por outro lado, despreza ou agride o pai frouxo e piegas e a mãe cuja incapacidade de impor lhe desvia a força do amor, pelo que perde a necessária autoridade. A autoridade legítima se faz com a força moral. O exemplo é a força que se constitui no modelo digno de ser imitado. É o recurso mais eficiente, pois, diante das qualidades paternas, não há argumento capaz de convencer melhor, despertando a admiração e o respeito. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento
Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Com relação à autoridade, ainda a par de procurar agir sempre da forma mais correta possível, devem os pais confessar-lhes, nas ocasiões oportunas, que não possuem perfeição absoluta e que também estão sujeitos a emoções, que também cometem enganos e injustiças, mas estão sempre empenhados na busca do acerto, que só pode ser encontrado pelo caminho da razão e do bom senso. Deixar claro para os filhos que também são humanos e não deuses infalíveis, preservando-os de possíveis traumas em face de decepções graves. Libertar os filhos de qualquer sentimento de culpa, animando-os a compreender que todos somos caminhantes na busca da perfeição. Aqueles que acham que filho é tormento e chateação, mais carga do que motivo de felicidade, não deveriam constituir família, pois os filhos não lhe impuseram a união de que vieram a nascer, mas, agora que têm filhos, a sua missão é tão grave quanto sublime. Paternidade é função para a qual não há férias, 13º, nem aposentadoria. Não é cargo para ser fiscal, nem amiguinho, mas para ser pai e mãe. É preciso ser amorosamente atento, amorosamente envolvido, amorosamente interessado. Difícil, muito difícil, mas a moral familiar impõe que se coloque a família em primeiro lugar. Não obstante, isto tenha um custo, com que nem todos podem arcar. Mas é fundamental que lembremos o velho ditado: nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Priorizar a família vale a pena. A visão que o Espiritismo apresenta da família é um exemplo dessa asserção, porque na função de pais, filhos, netos, cônjuges, os espíritos que compõem o grupo familiar são, antes de tudo, Ajuste, visando o crescimento interior de todos. Os indivíduos estão reunidos neste pequeno grupo social com muitos objetivos em comum, unidos por laços de simpatia ou não. Somos conduzidos a vivenciar um relacionamento pelo entendimento. a convivência familiar se torna uma oportunidade valiosa de aprendizado. Se a aversão surgir entre pais e filhos ou entre irmãos,
Isso deve servir como um estímulo para empenhar-se no esforço conciliador por meio do exercício incondicional do sentimento de amor e pelo perdão. Geralmente, os pais são ansiosos em relação aos filhos. Diante de alguma dúvida ou dificuldade, os melhores ingredientes de que dispõem para lidarem com os filhos com segurança são a cautela, a paciência e, sobretudo, o carinho, sob a luz do amor administrado com a razão. Permitir que essa criança seja ela mesma e que ela entenda que, falando, sorrindo, chorando ou permanecendo calada, ela é sempre amada. Por mais difícil que seja o nosso relacionamento familiar, tudo devemos fazer para superar os obstáculos normais do caminho. Assim agindo, vamos nos melhorando, desenvolvendo a cooperação entre todos que vivem conosco, e tudo redundará em nossa própria felicidade, porque filhos felizes, pais felizes. Devemos ter em mente que o lar não se restringe a uma construção de alvenaria, mas é antes uma edificação que se alicerça no amor fraterno. Suas paredes se levantam com a cooperação ativa de todos, suas portas e janelas traduzem o intercâmbio entre os irmãos, seu teto é o Evangelho de Jesus e tudo que nele existe constitui o material didático de que necessitamos para evoluir. O lar representa o coração do organismo social e é o local onde começa a nossa missão no mundo. Aprendendo a viver bem a quatro paredes, preparamo-nos para a vida em harmonia com toda a humanidade. Aquele que não cuida dos seus negou sua fé e é pior que o infiel, ensinou-nos Paulo de Tarso. Assim, nada nos adianta exemplificar a caridade fora de casa, esquecidos dos entes que vivem conosco às dificuldades diárias. O lar representa o ponto de encontro de nossas almas com almas irmãs e companheiras que, no passado, tiveram benéficas relações conosco e que voltam para fortalecer os laços da amizade e do amor. Tanto quanto pode significar o reencontro de desafetos que são colocados à nossa frente com a finalidade de repararmos erros e sermos submetidos compulsoriamente ao aprendizado do amor. O lar ainda é o ponto de convergência do passado e do presente, com vistas ao futuro. O melhor modo de valorizar o teto que nos abriga é a vivência constante do bem, harmonizando-nos na cooperação permanente com todos. O Evangelho nos recomenda amar ao próximo como a nós mesmos, o que nos leva à conclusão de que o próximo mais próximo se encontra naturalmente em nossos lares, na condição de pais, filhos, irmãos e demais convivas. Se não conseguimos viver fraternalmente com nossos familiares, como conseguiremos a paz das nações e a paz da humanidade inteira? Assim, com o cultivo permanente da harmonia no lar, do amor, da prática do perdão, do respeito mútuo, a família, esta inigualável conquista da evolução humana, será o verdadeiro agente transformador, elevando a sociedade humana a patamares felizes, porque presididos pelo sentimento da fraternidade e do amor. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. A apresentação é do companheiro Vicente Benatti. O Centro Espírita Dona Nina está convidando a todos para a palestra a ser proferida
pelo nosso confrade, escritor e orador espírita, Alquinder de Oliveira, hoje no seu salão principal às 19 horas. O próprio Alquinder de Oliveira estará amanhã na CIF, em lugar com toda a oportunidade, não haverá pagamento, e estão todos convidados, porque Alquinder é um nome especial da comunicação espírita. Uma campanha que nos merece melhor das atenções. A Sociedade Espírita Legionários do Bem promove um almoço beneficente para angariar recursos com vistas à manutenção do berçário Dona Nina. O berçário Dona Nina assiste crianças em convalescença recém-saídas de hospitais e sem condições de serem cuidadas pela própria família. Vamos aderir a essa campanha do berçário Dona Nina. Restaurante Espásio, hoje, horário 12 horas, ingresso R$ 35,00 e você pode fazer reservas pelo telefone 3720-0512 com Bruna ou 991260094 com Irene. Ou indo lá diretamente. Né? Ou pessoalmente. Então, Eurípides, é uma oportunidade de ouro para ajudarmos essa tradicional Casa de Franca, que faz um trabalho inédito para recém-nascidos. E justamente esse nome venerável da Dona Nina, ou a tia Nina. É. Todos estão convidados para o Spaz hoje, a partir das 12 horas. 23º Confrade. Confraternização Regional da Família Espírita. Tema central: vícios e virtudes na sociedade. Questão de família. Às 8 horas, recepção, café da manhã. Às 9 horas, abertura oficial, com a peça teatral Nhotote, através do Instituto Arte e Vida. Sala de estudo, tema central, monitores da USE, Franca e Batatais. Confradim, evangelização infantil, na cidade de Pedregulho. E depois, o almoço fraterno. Teremos a palestra do nosso estimado Jamiro Santos Filhos, de Araguari. Dia 23/11, portanto, em Pedregulho. Informações: USE 3724-3178. Batatais com Isley, área 16, 3761-1692. Ou em Pedregulho com a Sônia, 99131-1651. Portanto, é uma grande realização regional. O ônibus fretado sairá da Fundação Educandário Pestalozzi, Avenida Wilson Sábio de Melo, 1840. No nosso serviço de utilidade pública, nós destacamos hoje o Enem. O Enem é um pré-teste para a universidade. Consta 2 provas. Ontem, dia 8, Ciências Humanas e suas tecnologias. E depois, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Tempo de prova, 4 horas e 30 minutos. Dia 9, hoje, portanto, nós estamos realizando linguagem, código e suas tecnologias, redação, matemática e suas tecnologias. Trata-se de um momento de importância da escolha profissional e a busca do mercado de trabalho. Abre-se caminhos para atender o presente e futuro de tantas gerações. Registramos ainda no último dia 7, no Internacional, uma realização do Festival de Talentos. Trata-se de um trabalho de coreografias, de danças. A Escola CAIC e o Internacional se juntaram, onde houve também homenagem a tantos professores da rede municipal, sobre a batuta da nossa coreógrafa, Rosimeire Ferreira Benatti. Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que, pela psicografia de Chico Xavier e constante do livro Caravana do Amor, foi dirigida pelo espírito do jovem Márcio Aguinaldo Dermínio Campos aos seus familiares, especialmente aos seus pais Paulo e Mariluce Campos e às suas irmãs Maristela, Mariângela e Marília, em conteúdo carregado de recomendações, de amor e de perdão, mesmo àquele que, num golpe de infelicidade, lhe causou a morte do corpo,
mas libertando-o para uma vida mais planificada pelo entendimento e compreensão. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso querido companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha Marilúcia e querido papai, venho dizer-lhes que estou sempre melhor. As saudades não faltam. Débora, a companheirinha que me proporcionou tantas felicidades, e as queridas irmãs Maristela, Mariângela e Marília permanecem dentro de mim. O acidente já passou, e justamente sobre isso estabeleço o mesmo contato, pedindo aos queridos pais não fazerem carga contra o motorista, injustamente apontado na condição de culpado, por haver tomado um trago de bebida que lhe acrescentasse a disposição de trabalhar. Pais queridos, muitas vezes fitamos um homem de serviço sem lhe considerar a retaguarda. Acontece algum erro, um companheiro desses está envolvido, e ainda não vi ninguém perguntando pelas horas contínuas a que terá servido na máquina sem substituição. De outras vezes, a imaginação se lhe toldou por momentos, em recordando um filhinho gravemente enfermo, ou a esposa hospitalizada em vasta enfermaria, com a necessidade de horários marcados para que esse mesmo homem lhe veja o rosto. Papai e mãezinha Marilúcia, e se fosse eu a pessoa no lugar desses amigos aos quais me reporto? E se eu não tivesse o papai Paulo e a mãezinha Marilúcia e fosse entregue em criança à ventania da noite, com fome e frio por falta de um lar? E se crescesse de face trancada para o mundo e para a vida, aceitando, por necessidade de obter o pão de cada dia, o lugar de um ajudante desvalioso na boleia de um caminhão? Creio que a minha mãe, de certo, na vida espiritual, agradeceria às pessoas que me estendessem auxílio. Pois é, nesse quadro que me baseio para solicitar-lhes uma atitude de reserva e compaixão para com o motorista que me arredou do corpo físico, buscando não lhe piorar as condições perante a opinião pública. Agradeço as preces de Anair em meu benefício e quero dizer a Débora que posso muito pouco ou nada posso ainda. Entretanto, pedirei a Deus que ela seja feliz. Nem sempre realizamos as nossas projetadas uniões no mundo, mas que força haverá maior que a do amor, que liga os corações que se amam no bronze do para sempre? Débora é uma nobre menina que Deus a protegerá. As queridas irmãs, o meu abraço, e por favor, queiram os meus queridos pais receber o coração mutilado pela saudade e animado pelas melhores esperanças do filho que tudo lhes deve no que já consegue realizar e em tudo aquilo que poderá ser no futuro. Muito carinho e reconhecimento do filho que lhe pertence perante Deus. Márcio Aguinaldo. Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina. E o
Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, cumpre a tarefa de bem divulgar o Espiritismo graças à quantidade e qualidade de livros adquirida de editoras e distribuidoras, que tornam os livros muito mais baratos. Um livro que muitas vezes custa mais de R$ 30 nas livrarias, no Clube do Livro Espírita de Franca você adquire por apenas 15, se retirado no Idefran. E com o acréscimo da taxa de entrega, você pode recebê-lo no local que indicar. Como se trata do único clube de livro espírita que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, pode também retirar os 4 livros do mês, ou até sobra de meses anteriores pelo preço do clube. O associado tem mais uma vantagem. É o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do Idefran. Se você reside em outra cidade, ligue 16 3721 8282 ou envie um e-mail e saiba o que fazer para receber seus livros pelo correio. Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, você pode consultar o site idefran@idefran.com.br ou ligar para 16 3721 8282 ou, melhor ainda, dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Major Claudiano 2185, Centro Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Setores calçadista e agronegócio. Dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano, telefone área 16 3713-0200 ou www.chb.com.br, facebook.com/CHB Sistemas, e-mail atendimento@chb.com.br. No Sementeira Cristã é hora de pergunta e resposta. O nosso Divaldo Pereira Franco vai, através da sua série de CDs Divaldo Responde, atender a nossa prezada ouvinte Ana Beatriz, que dirigiu a equipe do Idefran, a seguinte pergunta. A tristeza ou a ausência de alegria seria a falta de capacidade de apreciarmos a beleza das coisas? Seria a falta de visão realista da vida ou seria o resultado da hipocrisia própria da nossa maneira de viver? Não, não é uma posição de hipocrisia, senão de alegria. É um fingimento. Mas nós deveremos buscar as fontes da alegria. Se a pessoa não sente alegria, está sob um processo de natureza melancólica, avançando para a depressão. Necessita de tratamento. Procure alegria nas coisas simples. Olhe o desabrochar de uma flor. Desperte muito cedo e observe o nascer do dia. Aprenda a alegria com a chegada do sol. Olhe o rosto de uma criança. Não pode haver nada que provoque mais alegria do que terroristas internacionais num corpo infantil. Olhe o semblante de um ancião. A expressão às vezes marcada pela dor. E diga-se, não chegarei à velhice com essas marcas. Observe as coisas simples. Dê uma volta no bosque. Pise o chão com os pés descalços para sentir a umidade do amanhecer. Ouça o despertar da natureza. Sinta as onomatopeias. Em uma bela obra, publicada nos anos 40, por André Gide, chamada Sinfonia Pastoral. É muito trágica, mas encantou a minha juventude. É baseada na Sexta Sinfonia de Beethoven, a Pastoral. Foi escrita para que a gente leia enquanto ouve a sinfonia. Uma pessoa que lê com certa rapidez
Quando terminar a sinfonia, terminou de ler o livro. Demora mais ou menos 1 hora. É uma história rica de tragédia e de beleza, porque André Gide era um grande atormentado da alma e, segundo a imprensa da época, do sexo também. Mas era um escritor. Ele ganhou vários prêmios e foi imortal da Academia Francesa. Nessa obra, que ele conta a história de uma jovem cega, a quem a personagem central ama, um homem muito mais velho, que vai buscá-la no cortiço, menina cega, leva a Paris, educa e se apaixona por ela. E o seu filho, que morava numa outra cidade, quando vem aos 18 anos, apaixona-se também pela jovem. Então é uma tragédia entre pai e filho. O filho não sabe que o pai a amava. E quando o pai descobre quanto o filho a ama, não vou contar. Porque é melhor que leia. Porque ele é um autor que não se pode narrar, tem que se sentir. Mas bem, ele submete a jovem a uma cirurgia oftalmológica, uma das primeiras da época, na Universidade de Paris, realizada por um médico russo. É um dado de medicina oftalmológica. E ela recobra a visão. E ele leva ao Bosque de Boulogne, bem no coração de Paris. E ela fica encantada. Ele descreve como são as cores. Ela vê as borboletas, as folhas, era outono, aquele variegado de cores. Depois que ela vê toda a beleza, e estão saindo do Bosque de Boulogne, ele pergunta-lhe, e é isso que vale o livro, porque num mundo de tanta beleza, só o rosto da criatura humana é triste. E ele responde, porque só a criatura humana ambiciona, raciocina e deseja. E como não logra tudo quanto quer, torna-se triste. Ao que ela redargue. E por que a pessoa não aprende a ser feliz com aquilo que pode desfrutar e não aquilo que deseja cobiçar? Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400-690, Franca, São Paulo. Você pode também formular sua pergunta pelo telefone área 16 3721-8282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça e Mara Rita Dias. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.